Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Quintas Mais Humanas dessa semana. Eu sou Andresa Grimas, quem está aqui do meu lado é a Adriana Praia, minha sócia. Somos cofundadoras da Converte, uma consultoria na área de pessoas. E se você está chegando aqui pela primeira vez, esse é um programa semanal que a gente recebe convidados das diversas áreas, funções e papéis na sociedade para trocar ideias conosco. Desse bate-papo sempre saem dicas, conselhos, insights bastante provocativos, inteligentes e possibilistas. Então, hoje a gente está aqui novamente para trazer tudo isso e fazer você ser melhor. Então, espero que a gente consiga, né, Dri? Isso mesmo. A única coisa é que hoje nós teremos um formato diferente. A gente não trouxe convidados, nós estamos hoje no nosso 12º episódio e a gente teve uma curadoria incrível e uma experiência incrível nesses episódios anteriores e também nesse período de pandemia. Então, hoje, especificamente, nós decidimos fazermos só nós duas. Então, a conversa vai ser entre nós, porque ao longo desse período, muitas perguntas também nos foram feitas pelos nossos amigos, clientes, parentes, sabendo que a gente trabalha com comportamento humano, com desenvolvimento de pessoas. No momento onde as emoções estiveram à flor da pele, nós também fizemos um papel responsivo nesse momento, né? Não só de relações comerciais, mas muito mais de interações humanas. E até falando um pouquinho do Quintas Mais Humanas, ele nasceu para isso. Então, ele nasceu não só para trazer convidados, mas ele nasceu para trazer conteúdo. E um conteúdo que gere sementes, gerando frutos bons, né? Num momento difícil de crise, onde as pessoas têm medo, pânico, insegurança, nós sempre procuramos buscar assuntos, convidados que nos agregassem coisas boas. Então, esse foi o principal motivo da gente permanecer aqui semanalmente conversando com vocês. Então, por isso que a gente não se vê na obrigação sempre de ter um convidado especificamente, porque o mais importante do Quintas Mais Humanas está no conteúdo, naquilo que a gente pode proporcionar de conteúdo positivo, de conteúdo bom, que vai trazer insights, novas reflexões e conexões. Então, a gente quer, nesse episódio, trazer algumas perguntas que nos foram feitas ao longo desse período de pandemia, de quarentena, de isolamento. Nós escolhemos 3, tá? Então, muitas foram feitas, mas a gente vai se resumir a 3. Então, a gente vai ser um programa mais pocket. Então, ele vai ser mais curto, mas não menos importante ou não menos impactante. Pelo contrário, a gente realmente espera que da mesma maneira que a gente pôde responder a essas pessoas, que a gente também possa tirar essas dúvidas, caso vocês tenham também. E se tiver, pode colocar nos comentários, tá? Se tiver outras dúvidas além dessas, quiserem fazer outras perguntas, vocês fiquem à vontade para colocar aqui nos comentários, no chat, porque a gente vai responder. Senão, naquele momento, você vai receber um contato da Converte com a resposta que você tem. Estamos abertos a isso. Uma das perguntas, então, eu vou começar aqui, tá, Adri? Então, claro, a gente selecionou aqui 3 favor. perguntas, então eu vou começar com a primeira. Uma das perguntas que eu achei bem interessante, que fizeram para mim, é se existia um perfil ideal para empreender. Claro que essa pergunta é bem propícia para esse momento, né? Uhum. E aí eu falei, poxa, existe um perfil ideal para empreender? Existem alguns preconceitos quando a gente fala de perfil comportamental. Então, muitas pessoas aqui, talvez você mesmo que está nos assistindo, já tenha feito algum teste, alguma avaliação, seja num processo seletivo, seja num curso de autoconhecimento mesmo, você já deve ter se aplicado algum teste, alguma ferramenta específica de levantamento de perfil. E aí você tem lá o DISC, né, que é a ferramenta que é talvez a mais conhecida no mercado, principalmente para os RHs, que é uma ferramenta muito usada em processo seletivo, em processos de assessment também. Ela nos mapeia em 4 comportamentos, em 4 características. Nós temos os 4, então o D, o I, o S e o C. Então, dominância, influência, estabilidade e conformidade. E aí a gente começa essas rotulações, né? Poxa, eu sou um alto I, eu sou um alto D, não, eu sou um baixo S, eu sou um alto C. E aí essas rotulações, elas são... É importante você fazer e saber, mas também é importante você usá-las com responsabilidade e não criar rótulos. Isso é uma coisa que a gente tem falado muito nos nossos treinamentos, principalmente quando a gente vai tratar de autoconhecimento. Não
não se rotulem e não rotulem as pessoas pelo que você viu no resultado do teu teste. Primeiro porque nós somos adaptáveis. Graças a Deus nós somos seres humanos, né? Então a gente viu o poder da adaptabilidade num momento como esse que nós estamos vivendo. Então, assim, muitas empresas adaptaram um trabalho presencial para 100% home office de um dia para o outro. Então, a gente experimentou esse poder. Nós sabemos que esse poder nós temos de sermos transformados, desde que a gente queira, né? No momento da pandemia, do início da pandemia, não necessariamente as empresas queriam fazer isso, as pessoas queriam, mas foram forçadas a. E viram que é possível. Então, partindo dessa premissa e respondendo essa pergunta, existe um perfil ideal? Existe você querer fazer. Foi essa a resposta que eu dei em primeiro momento. Você quer empreender? Esse é o seu momento de... As questões que você analisou são favoráveis para questões financeiras. Quando você foi fazer o business plan desse teu projeto, foi viável, está sendo viável para você nesse momento? Se você quiser, então você vai conseguir. Agora, do perfil, o que você pode aproveitar de pontos positivos do teu perfil? Não fica pensando só naquilo que você tem de vulnerabilidade. Essa também foi uma parte da minha resposta. Não se atenha àquilo que você precisa melhorar, porque não necessariamente vai ser você que vai fazer tudo. Você pode ter pessoas que te apoiem, te complemente numa característica que você não tenha. Essa pessoa que me perguntou, ela sabia realmente qual era o perfil dela. Mas eu falei para ela não se ater a isso, para ela se ater àquilo que ela queria fazer e se era viável financeiramente o negócio, pelo mercado, pelo segmento, enfim. Então, a minha resposta foi essa. Então, não necessariamente se atenha ao seu perfil, mas aquilo que você realmente quer e está disposto a fazer. Então, Agora, é só para completar. Eu ia falar para você, Dre, vem completando aqui. Porque é interessante, se a gente for pensar no nosso perfil, né, Dri, vamos trazer para nossa casa. Hoje o bate-papo é dentro de casa, então vamos falar da gente, né? Legal. Se as pessoas olharem o meu perfil comportamental, eu tenho um perfil se a gente fosse usar como um crivo do que é ideal, eu jamais seria para empreender. Eu não seria empreendedora nunca. Uma vez a gente ouviu isso de uma pessoa que virou para mim, né, e falou: com esse perfil, como que você empreende? Como você é empresária? E na verdade a minha resposta, eu apontei para Adriana, né? Não sei que lado que ela está aqui, mas eu apontei para ela e disse: porque eu fui buscar alguém que tivesse forças no seu perfil que complementassem as minhas vulnerabilidades, que para a necessidade de empreender estavam fazendo falta. Então, dizer que não existe um ideal também não é verdade, porque sim, temos algumas capacidades, acho que a gente tem algumas tendências naturais de perfil que nos facilitam determinadas atividades. Né? Então, se eu tenho um perfil, usando aí o DISC que você comentou, se eu tenho um alto nível de C, que é o nível de conformidade, que é um perfil que tem mais familiaridade com análises, com cálculos, com método, com processo, né? O chamado chato, que às vezes isso acontece, por exemplo, ela provavelmente vai se dar melhor em atividades que requeram isso, né? Que são atividades que exijam isso. Significa que ela não pode ser empreendedora? De jeito nenhum. Provavelmente, numa jornada empreendedora, ela vai ser o pilar que vai avaliar as possibilidades de mercado, que ela vai identificar quem são esses concorrentes e de que forma eles podem nos surpreender ou nos deixar vulneráveis. Ela provavelmente vai ser a cuidadora desse business plan para ele fazer acontecer de alguma forma como ele deveria, né? Mas eu, portanto, num processo de empreendedorismo, preciso buscar em outro algo que me complemente. Então, é muito interessante, porque até falando de novo de nós somos perfis completamente complementares. Não temos nada igual, exceto o prazer e a paixão e o amor pela profissão. Não, os valores, a gente tem os valores muito, e aí isso é importante também quando a gente vai pensar num processo de empreendedorismo, né, numa jornada de empreender, se esse negócio ele está relacionado com o seu valor, com os seus valores. Porque se é algo que agride os seus valores, possivelmente você não vai conseguir se manter muito tempo.
Então, essa também é um ponto bem importante de ser analisado. Se aquilo tem a ver com aquilo que você acredita, se é viável, como eu disse aqui, então, e se ele não impacta negativamente os teus valores. Porque senão você vai ter um problema lá, mesmo pensando nesse período de crise que a gente fala, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa. Né, perdi meu emprego, tá difícil a recolocação, eu vou empreender. Ok, não faça isso no susto, porque pode dar. Hoje parece uma situação viável, mas daqui para frente não. Então, de fato, tem que ser pensado e analisado todos esses pontos. André, eu não sei se está fácil aí para você, mas um dos livros que a gente utiliza e indica bastante para as pessoas é um livro chamado do Instituto Gallup, Descubra os Seus Pontos Fortes. Tô com ele Não sei se ele está fácil, então ótimo. Esse mostra aí. Então, esse livro é um livro que é bem importante você, se você tiver oportunidade, inclusive ele tem um teste, tá, gente? Ele tem uma ferramenta no final que você consegue fazer uma autoavaliação dos teus pontos fortes. Exato. É uma raspadinha que você consegue preencher. E o que é bacana é que você vai, dentro desse ponto que a Andresa trouxe, de ver de olhar para as suas forças e não só para as suas vulnerabilidades, que você pode se apoiar até em outras ferramentas ou em outros recursos ou em outras pessoas. Não quero chamar pessoas de recursos. Recursos humanos, né, Adri? Essa é a nossa luta. Para ser complementar, mas se apoiar e valorizar aquilo que você tem de melhor para esse momento de empreender, tá? Então, não só para o momento de empreender, mas como para tudo. Para você ser um profissional melhor, porque tem muita gente preocupada se vai perder o emprego ou não, como é que vai ser daqui para frente. Então, olhe as suas potencialidades, aquilo que você já tem de força, e trabalhe em cima delas, porque você vai ter ainda melhores resultados do que você teve até então. Sem dúvida. Então, eu acho bem importante. A gente costuma falar isso em coaching, no processo de coaching, tanto eu como a Adriana somos formadas para fazer esse processo junto às pessoas. Não tente elevar ou intensificar um aspecto em você que é frágil, que ele é de baixa intensidade. Se você pegar essas letrinhas ou esses testes que a gente faz, essas ferramentas de levantamento de perfil, elas sempre trazem elas quantificam de alguma forma, né? Trazem ali uma informação numérica. E muitos de nós ficam focados naquilo que está baixo. Então, o que eu tenho que fazer para aumentar? Você entendeu? O que eu faço para aumentar isso? O que eu digo para você é o seguinte: se preocupe em intensificar e aproveitar aquilo que você tem de bom. Naturalmente, quando a gente fala que tem de bom, parece que a gente tem coisa ruim, né? Mas aquilo que você tem de mais natural em você, porque isso sai com mais naturalidade, você sabe acionar a hora que você precisa. Naturalmente, aquilo que está menos ativo em você começa a se fortalecer de alguma maneira. Né? Então, e eu acho que essa questão da complementariedade é muito forte. Procure pessoas para trabalhar com você. A gente está num momento de colaborativismo total. Nós somos prova disso. Quantas pessoas vieram para o Quintas e se tornaram referência, mentores, vieram fazer parceria com a gente, na parceria mesmo, né? Não tem uma relação monetária envolvida nisso. Vamos colaborar, vamos pedir ajuda. E qualquer um pode empreender. Vai exigir talvez um pouco mais de esforço ou menos, mas todo mundo pode empreender. Né? Eu acho que isso é muito interessante. Tem a ver, Dri, acho que tá um pouquinho relacionado essa questão de perfil e do que você falou de acreditar e tudo mais, com uma pergunta que eu recebi. Então, se eu puder falar a minha agora, eu vou... Pode, posso manda mudar bala. um pouquinho, mudar e não mudar de assunto, vamos dizer assim. Um amigo me procurou e falou assim, olha, eu quero me recolocar. E eu quero trabalhar em empresas de culturas modernas. O que eu faço? Por onde eu começo? Né? A primeira coisa que eu disse para ele foi o seguinte: primeiro defina o que é cultura moderna para você, né? Que isso acho que é o primeiro ponto. Cultura moderna, de uma forma genérica falando, existe um senso comum que define isso. Puxa, para mim cultura moderna é trabalhar no Google, para mim é trabalhar no Facebook, para mim é trabalhar no Twitter. Tá, ok, isso é o que talvez o senso comum diz. Olhe primeiro para você. Então vamos fazer primeiro um exercício de autopercepção. Né? Primeiro, do que é interessante para você nessa empresa,
em termos culturais, práticas com todos os stakeholders envolvidos, e não só com seus funcionários, não só quais são as políticas, não só quais são os benefícios, não só qual é o estilo de lidar ali com o seu time internamente, mas como é que ela lida com a sociedade, como é que ela lida com o cliente, como é que ela lida também com o acionista, como é que ela entende lucro, inclusive. Pô, Andresa, isso é difícil, como é que eu vou saber de uma empresa que eu nem tô lá dentro, eu quero me candidatar, como é que eu faço? Existem N maneiras de a gente descobrir informações, né? Muitos já devem conhecer a plataforma do Glassdoor, em que você acessa opiniões, comentários, informações de ex-funcionários ou até atuais que fazem ali um registro de satisfação ou insatisfação das empresas que trabalham ou trabalharam. Ali é uma maneira de você poder saber mais. Procurar pessoas que trabalharam naquelas empresas. O LinkedIn é uma ferramenta incrível de conexões profissionais e que você consegue, especialmente nesse momento, as pessoas estão colaborando muito, eu não quero ser repetitiva aqui, mas acho que isso é muito interessante, de trocar ideias, de trocar informações nessas plataformas digitais que ajudam muito. Então, existem maneiras de você descobrir um pouco mais sobre a empresa. Mas, para fazer isso, você primeiro você precisa saber o que você está procurando, né? É a história da Alice mesmo, né? Você precisa saber para onde você está indo para saber se é para lá que é o caminho certo. Então, primeiro ponto, olha para você. Quais são os seus valores profissionais? Sim, os pessoais, o que você valoriza na sua vida, suas crenças, o que te movimenta, mas quais são os valores profissionais? O que você acha importante que aconteça numa empresa? O que você tem de expectativa de carreira? E de carreira, eu digo, é isso mesmo. Então, tem gente que fala, ok, eu não quero trabalhar numa empresa moderna, eu queria trabalhar numa empresa bem ortodoxa. E isso não é ruim, né? Por quê? Porque eu me conheço, eu gosto de estabilidade, eu gosto de ter um plano de carreira, assim, um pouco mais organizado. Claro que talvez nesse mundo VUCA que a gente está vivendo, ter uma certeza absoluta de quais os steps de carreira que você vai ter, talvez seja algo mais difícil nesse momento, tá certo, Dri? Assim, olha, eu sei que em 2 anos eu vou fazer isso, depois eu viro assistente, depois eu viro assim, depois eu vou para carreira. Talvez essa estrutura tão planejada hoje não seja mais tão viável. Mas o mínimo do que você espera, olha, eu gosto das coisas mais estruturadas, eu preciso deste tipo de relação com a empresa. E eu me imagino daqui X tempos nesta posição, ou pelo menos fazendo estes tipos de coisa, e isso te baliza para onde você vai procurar. Agora, tem que tomar cuidado, né, Dri? Porque na situação que as pessoas estão hoje, algumas numa situação muito vulnerável, qualquer emprego é o emprego dos sonhos, né? Tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Exato. E assim, quando você falou da questão da estrutura, o que é bem interessante também considerar, até tem um autor, ele é um pouco, eu não quero colocar nenhum adjetivo, mas o Yuval Harari, eu acho que assim, muitos talvez devem conhecer, ele é autor do Sapiens, autor das 21 lições para o século XXI, ele fala que a cada década a gente troca de profissão, né? A tendência é essa. Hoje ele também estuda cenários futuros e ele fala dessa questão toda da revolução tecnológica, enfim, dos alertas e cuidados. Eu fiz esse suspense aí para falar um pouquinho dele, porque ele traz, às vezes, uma visão um pouco mais negativa, mais perigosa, né, trazendo alguns pontos para nos deixar um pouco mais atentos. Uhum. Mas algo que tem a ver com isso é, assim, a gente não pode ir esperando muito mais ter aquela carreira tradicional que antigamente nós tínhamos, e talvez isso também seja uma tradução de uma empresa moderna que já não tenha mais essa estrutura, até processos de avaliação de desempenho, de remuneração por meritocracia, isso tudo, todas essas estruturas estão mudando, né, dentro de empresas que já estão visando ter profissionais multidisciplinares, trabalhos por jobs, não mais uma contratação apenas de um funcionário especialista para ficar longa data aqui dentro da empresa também. Então, tudo isso existe ainda são tendências que já estão sendo previstas hoje, né? Então, a gente também tem que entender se isso combina, o quanto isso não vai
ferir as suas expectativas, mas o quanto também talvez a gente tenha que se remodelar. Falando lá da primeira pergunta, né? Nós temos esse poder também de transformação. Então, eu preciso entender como é que eu posso me moldar, quais são as coisas que eu posso fazer para entrar dentro de para entrar dentro é pleonasmo, né? Para entrar numa estrutura, numa cultura, na verdade, moderna ou ortodoxa, enfim. Fazer sempre essa relação e pensando que a gente vai ter que mudar de tempos em tempos. Então, mesmo hoje, você querendo uma empresa moderna, né, de cultura moderna hoje pode daqui 2 anos já não ser mais moderna, ela já pode... Então, e o quanto você também está disposto a se moldar. Então, não coloca só as suas expectativas na própria empresa e na cultura dela, mas sim olhando para si e fazendo essa correlação. Eu acho que isso é bem importante. E a gente associa muitas vezes cultura moderna com empresas grandes, né, Adri? Que tem essa possibilidade, ela tem essa musculatura, vamos dizer assim, de flexibilidade, de poder fazer, por exemplo, como o Twitter acabou de comunicar, que independente do que vai acontecer pós-pandemia ou quando essa pandemia acaba, até o dia final da existência do Twitter, 100% dos seus funcionários vão trabalhar remotamente a partir de então. Então, esta é uma empresa remota a partir de então. Mas a gente sempre faz essas correlações, eu acho, de que as empresas modernas são essas empresas grandes que têm essa musculatura. E tem muita empresa pequena, tem muita startup que não precisa se encaixar neste modelo Disney da startup, vamos dizer assim, né? Se eu puder usar essa referência aqui, que precisam de pessoas que se adaptam a culturas modernas pequenas. E cultura moderna significa, como a gente já citou algumas vezes, que o Salim Ismail fala isso, né? Não existe uma descrição de cargo diferente para cada função no futuro. A principal descrição de cargo do futuro é ser resolvedor de problemas. E empresas pequenas, médias ou grandes, dependente da sua cultura, precisa resolver problemas. Então, sim colocar em você essa responsabilidade de entender o que aquela demanda está te trazendo e o que você tem para oferecer. Às vezes é um casamento incrível, se começa uma carreira maravilhosa. Eu acho que até a palavra carreira é uma coisa que a gente vai comear a rever, viu, Dri? Não é verdade? Porque carreira, a gente sempre pensa nessa questão estruturada. A gente tinha aí na administração de recursos humanos a história da carreira em I, depois a carreira em Y, depois a carreira em W, né? Eu acho que isso é uma nomenclatura old school que a gente vai começar a entender que não combina mais. E não tem nem a ver com cultura moderna, né? Porque o futuro do trabalho é o presente do trabalho, se a gente for... E eu acho também que ela está relacionada com, assim, quando você fala acho que na outra pergunta você falou da questão da colaboração. Hoje, o meu envolvimento e o meu relacionamento com essa empresa, ela tem que estar estruturada numa causa. Ela não pode estar só... É claro que eu não quero romantizar, né? Até porque cada um tem uma necessidade, não dá para a gente falar assim, olha, até fizeram essa pergunta, né? Poxa, que conselho você daria para uma pessoa que está desempregada num momento como esse e se ela vai se ela recebe uma proposta não necessariamente de um projeto que ela estava querendo? Depende da necessidade, não tem uma resposta correta. Se a pessoa pode esperar para se conectar a uma empresa com o propósito dela, correlacionando esse propósito, ótimo. Agora, se ela não pode, talvez neste momento ela tenha que aceitar uma proposta diferente, né, uma proposta que não estava nos planos dela, mas se conectar porque precisa do recurso financeiro, entrando na sua casa, para suas necessidades, enfim, o boleto está chegando, ele não parou de chegar, né, a verdade é essa. Vieram medidas provisórias para esse momento, mas, né, uma hora essa conta vai ter que ser paga, não vai ter jeito, ninguém está dando nada de graça. Mas quando a gente fala de fazer a conexão por propósito, existe sim você pensar num sistema colaborativo. Então, e aí fala das economias futuras, né? As economias futuras elas vão estar, o que aconteceu com Quintas Mais Humanas foi isso, né? A Andresa bem comentou aqui das conexões que nós fizemos, das trocas que nós estamos fazendo ainda. E a gente está num processo colaborativo porque todo mundo se conectou pela mesma causa.
Então, isso é interessante. Qual é a causa dessa empresa? Então, aí, de novo, eu estou falando do propósito. E essa causa me estimula, essa causa faz com que eu queira ser melhor a cada dia. Essa causa não é só aquilo que você faz bem hoje, mas é aquilo que você ainda não sabe o que você vai precisar fazer. E você vai ter que se reinventar. Você está disposto a isso? Então, se não tem uma causa por trás, você possivelmente não vai se animar ou perdurar nisso. Isso enfraquece depois de um tempo. Sem dúvida. É igual um relacionamento, né? O casamento, né? Então a gente fala, você tem que escolher certinho no começo, e o certinho significa nesse sentido. Aí existem essas conexões, essas relações. Esse é o princípio do capitalismo consciente, né? As economias do futuro não são os capitalistas, não é o capitalismo puro, em que o acionista é o principal, o lucro da empresa é o principal objetivo. As relações sociais, emocionais, de amor efetivamente, de cuidado, não sendo romântica. Tá? E eu não estou indo para o lado da psicologia positiva aqui só para dizer, puxa, vamos, né, dar as mãos e fazer um mundo melhor. Eu acho que isso é um princípio que faz parte da nossa vida, vamos dar as mãos e fazer um mundo melhor. Mas como é que isso acontece na prática com todas as relações dentro dessa empresa? É isso que a gente... E tem que ser genuíno. E tem que ser genuíno. E ser genuíno como é que a gente vai mostrar a nossa genuinidade quando tudo isso acabar e a gente permanecer fazendo as coisas boas os bons hábitos que nós obtivemos agora nesse período de crise. Os relacionamentos, se doando, independente de ter relações comerciais, junto. Então, se eu estou ganhando ou não com isso, nosso ganho aqui é por uma causa. Então, eu entendo que tem que ser genuíno, sim, esse propósito. Agora, pensando um pouquinho, eu vou até emendar para a última pergunta, Adrê, para a gente ir encaminhando, a gente está falando pensando o que está acontecendo agora, como é que vai ser esse futuro. Nós já falamos aqui um pouquinho, né, dessas questões do futuro da economia, como é que vai ser. Uma das perguntas que me fizeram foi o que eu faço com esse planejamento estratégico da minha área, que eu fiz um baita trabalho, tenho algumas áreas que estão abaixo de mim, se reportando a mim, e o que eu faço agora, como é que eu reconstruo isso. Essa pergunta ela vem sempre carregada de uma ansiedade e uma angústia muito grande, porque como a gente não tem respostas, como é que vai ser amanhã? Por onde eu começo? E foi uma head de uma área, uma head de RH que trouxe essa pergunta e eu achei bem interessante. E eu fiz uma reflexão de alguns conteúdos que eu fui curando ao longo desse período, desses 3 meses. O primeiro ponto existem peças que não estão no tabuleiro e nós não vamos encontrá-las agora. Então não adianta você querer jogar o jogo completo. Você vai ter que jogar um jogo adaptado. Então, o primeiro ponto pega o seu planejamento, né? E aí falando um pouco mais com as empresas, que a gente até pode trazer para a nossa vida pessoal, mas assim, pega o planejamento de 2020 e quais são as ações que estavam previstas. Então, são ações grandes. Eu tinha academias de treinamento muito grande, que eu investi 80 horas para os meus gestores. Eu tinha uma implantação de um sistema de remuneração muito forte, contratado com uma consultoria. O que eu faço agora? Mudou o formato de trabalho, mudou produtividade, gente. Mudaram-se indicadores. As pessoas estão dizendo agora que é mais legal trabalhar de casa do que trabalhar aqui. O que eu faço com esse plano de escritório maravilhoso que a gente tinha feito, né? Exatamente. Então, nesse primeiro momento, gente, e aí qual foi a minha resposta? O primeiro ponto pega 2020, não pensa nem em 2021, pega 2020. Então, o momento que a gente está vivendo, quais eram as ações antes da pandemia? As ações eram essas. O que é prioridade? Então, lista as prioridades que não, principalmente as que são relacionadas a pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque era uma área de RH. Então, se for o financeiro, vai ser você vai ter que usar outros indicadores de prioridade para você reorganizar.
mas nesse caso está voltado para as pessoas. Então, o que de maior impacto, o que poderia ser de maior impacto para essas pessoas se você não fizesse? Então, com algumas perguntas eu fui clarificando isso. E aí o planejamento foi remontado, foi mostrado para o CEO. Então, assim, pensa no hoje, é o curto prazo. Então, olha, neste mês eu vou fazer isso. Então, você pegou o ano, quais são as ações primordiais que pode trazer um maior impacto positivo para o time do que você está vivendo hoje? Pega essas ações, reduz elas. Então, é esse passo a passo, é de formiguinha mesmo. Fala, poxa, Adriana, mas eu tinha um... E aí, gente, sem preciosismo, porque vocês vão ter que se desapegar. Nós temos que nos desapegar daquilo que a gente já tinha. Cara, tava lindo, um planejamento maravilhoso, eu tinha verba para isso, né? Que é o desespero, né? Às vezes a gente luta tanto tempo para conseguir, e aí quando vem, não importa. Então, assim, o que é mais importante agora é continuar trabalhando, cuidando das pessoas, nesse caso foi isso, né? Então, você pegar esse planejamento e fazer, degustar ele em pedaços menores. Então, vai fazer os próximos 2 meses, aí vem para a semana, então quais são as pequenas conquistas que nós vamos fazer e continuar relatando isso. A gente não pode deixar de comemorar as nossas pequenas conquistas. Então, principalmente nesse momento. Exatamente. Desculpa, Adri, você ia falar? Não, é porque você me fez fazer 2 conexões aqui interessantes. Uma a respeito do papel do líder mesmo nesse momento, aí saindo até do papel de planejador, mas de líder daquela área, daquelas pessoas, de que é hora de adaptar e de pensar com o time, de engajá-los, trazê-los juntos para essas ações de curto e médio prazo. Evite, nesse momento, trabalhar esses projetos de longo prazo com o time, porque isso gera uma ansiedade. O budismo diz que uma das nossas causas de maior sofrimento é a expectativa. E olha o que a gente está vivendo agora, né? Então, um exemplo pessoal meu. Antes de ontem, saiu lá o comunicado aqui em São Paulo de como seria o retorno às escolas, né? E aí ontem já houve uma reunião na escola, de pronunciamento da escola e tudo mais. Mas imediatamente as perguntas dos pais são, mas como é que vai ser? Mas como é que vai separar as crianças 1,5 metro? Mas como é que 30% no começo, depois 70% e depois 100%? Eu não sei, a gente não sabe, a gente antecipa essas perguntas, essas respostas, porque a gente tem a necessidade de preencher o cérebro com alguma informação. É desconfortável ficar sem ela. Neste momento, trabalhe com as que você tem. Não dê valor às que você não tem. Dê valor ao que você tem. Então, trabalhe com projetos de curto e médio prazo. O que você disse faz todo sentido, Adri. São semanas. Vamos trabalhar o nosso projeto, por enquanto, é para o mês de julho, porque a gente não sabe o que vai ser no dia 1º de agosto. A gente gostaria que fosse isso. E nós vamos nos preparar para tal. Mas vamos concentrar nossos esforços para o que vai acontecer em julho? Porque é isso que a gente hoje consegue controlar, vamos dizer assim. Então esse acho que era um ponto que você me fez pensar, que eu achei muito interessante. E o outro... É isso mesmo. Eu até em paralelo parei aqui para pesquisar um pouquinho para ter certeza se era isso. Um livro novo do Simon Sinek que chama O Jogo Infinito. E ele diz exatamente isso, que a gente tem que entender que as coisas acontecem de forma infinita. A gente lida com as coisas como se fosse um jogo de futebol, que tem começo, intervalo e final, que dura 45 minutos, que tem um cara de preto no meio do campo que decide as regras e ele dá cartão vermelho e cartão amarelo. Então, existe combinados muito claros. Falta dentro da área é pênalti, pôs a mão, né, na bola é falta. Então, isso está claro. Quando a gente entende que o jogo não é finito e que isso pode trazer uma série de possibilidades e que as regras talvez não estejam escritas ainda, por mais desconfortável que seja para o seu perfil, voltando para aquela nossa primeira pergunta, né, Adri? O meu perfil é muito mais feliz quando eu tenho as regras na mão. Esse é um exercício que você vai ter que fazer. Esses são paradigmas que você vai quebrar, porque as regras não estão feitas ainda. Esse livro é incrível, é um novo livro. Bom, Simon Sinek, a gente é suspeita porque a gente gosta muito das referências dele, das teorias dele. Existem TEDs maravilhosos a respeito de como você pode engajar as pessoas no seu sonho, como se engajar. E o primeiro ponto é entendendo o propósito, a causa, o porquê, exatamente. Exato. E nesse livro do Jogo Infinito, o principal recado é esse: entenda que não tem apito final e que a gente não sabe o que vai rolar
E não só da pandemia, tá? Aliás, o livro não surgiu por causa dela, né? Exato, ele já tinha. Exatamente, as empresas devem pensar dessas formas. Não existe mais planejamento estratégico de 5, 10, 15 anos, né? É uma É utopia. isso. É isso mesmo. Quem pega a isso se frustra demais, né? Pensando E pensando nesse jogo infinito, né? Até falando em formatos, em planejamentos, esse foi um formato diferente para o Quintas Mais Humanas. Eu acho que a gente tem muito mais perguntas. Né? A gente poderia ficar aqui ficar o tempo todo aqui, ainda mais tempo para falar, mas a gente quis dar um gostinho de quero mais. De tempos em tempos a gente vai aparecer, tá, gente? É isso aí, é isso mesmo. A gente encerra aqui e de tempos em tempos pode ficar tranquilo que a gente vai aparecer para responder mais algumas perguntas. E como eu disse, se você quiser complementar, tem alguma coisa, alguma pergunta que você queira contribuir, pode colocar aqui, porque ela pode ser, pode dar um próximo episódio para nós, tá bom? Então, eu quero agradecer vocês pelo bate-papo, obrigada pela conversa, é muito bom estar na nossa sala, conversando como sempre, por isso estamos juntas há mais de 10 anos, né? Super gêmeas ativar. E assim vai permanecer, é infinito o nosso jogo mesmo, porque a gente está unida pelo mesmo propósito, e fica muito claro, é muito gostoso a gente receber feedbacks também dos nossos clientes, até em reuniões de vendas, de falar de tanta genuinidade que a gente coloca para fora realmente, porque nós nos conectamos aos propósitos, né? Então, qual é o propósito da empresa, qual é o seu propósito como pessoa, e a gente tenta ajudar da melhor maneira possível. Espero que esse programa, né, esse episódio, tenha contribuído e ajudado dessa forma também. Sem dúvida, obrigada por você ter ficado até o final. Eu sempre agradeço para quem fica até o final assistindo a gente, porque é para isso que a gente faz, para que, como eu não falei no começo, para que você saia melhor do que você entrou, né? Então, por favor, faça aquilo que a gente sempre pede, dê o seu like, compartilhe com as pessoas, leve isso para pessoas que você esteja ao seu redor e que provavelmente estejam precisando dessas palavras, inclusive para se inspirar, para se renovar. Compartilhe o nosso vídeo, nosso episódio, clica na sinetinha para saber quando tem vídeo novo, né? Se você não se inscreveu, por favor, se inscreva, ajuda o nosso canal a crescer. Falando em rede, gente, rede de apoio, se inscreva no canal e manda nos seus grupos de WhatsApp, gente, se inscreva nesse canal, porque a gente precisa de aumentar nosso número de inscritos, tá bom? A gente conta com vocês. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada. Um beijo, abraço, Dri. Abraço, beijo, tchau.